Então vamos lá. Eu vou passando os slides, a cada 5 telinhas eu dou uma parada para a gente conversar, tirar dúvida, tá bom? Mas podem falar, o microfone está aberto, não precisa pedir permissão, a qualquer momento, por favor. É muito bem-vindo a participação, comentários, tá? Então, pessoal, na aula passada a gente parou aqui. Era a geração, a gente sempre acompanhando a evolução tecnológica da eletrônica, né? Então, essa geração de computadores era baseada em transistores e eram máquinas ainda grandes, custavam caro, pouco eficientes, consumia muita energia, dava muita mão de obra operar essas máquinas, né? Para vocês terem uma ideia como que era trabalhoso cada job é um programa que você põe para rodar no computador. Era feito da seguinte maneira: a pessoa tinha que sentar tipo uma máquina de escrever e digitar ali o programinha para ser rodado. Essa máquina ia perfurando os cartões e dados também, né? Digitador digitava dados de movimentação bancária, cada cheque tinha que ser digitado lá. Aí tinha um maço de cartões perfurados que a pessoa, esse rapaz aqui, né? Ele está alimentando com cartões, ele tem um maço de cartões na mão dele. Os maços de cartões eram muito maiores, tá? Eram umas caixinhas de madeira e você punha na leitora de cartões. Essa caixinha aqui é uma leitora de cartões. Aí um computadorzinho pequeno só fazia isso, lia cartão e gravava uma fita. Oi? Desculpa interromper, o senhor vai gravar a aula? Sim. O pessoal está perguntando aqui no chat. É que acho que não iniciou a gravação aí, né? Eu já estou gravando já. Não, acho que para nós aqui não está aparecendo, não. É que eu uso um OBS Studio, vocês Ah, vão ver. beleza. Ah, entendi. Não é pelo Teams, né? Entendi. Eu nem Tranquilo. sabia que podia gravar no Teams, né? Eu Sim, sou sim. novato, eu também não sei usar esse negócio Ah, não, aí. tranquilo. Você já está gravando sem problema. Maravilha. Mas é tranquilo, Obrigado. eu estou acostumado, isso aqui funciona muito bem, sim. Depois eu vou Ah, pôr no YouTube. perfeito. Maravilha. Bacana? Valeu, professor. Falou. Então, muito bem-vindo, pode falar, viu? A hora que quiser, o microfone está aberto. Muito bem-vindo às interações. Aí de cartão passava para fita, né? Aqui tem uma fita. A única coisa que esse computador sabia fazer era um computadorzinho pequeno, barato, meio lento. Aí vinha um outro operador, pegava a fita, né? Essa mocinha aqui pegou a fita daqui e montou numa outra unidade de fita, num outro computador assim mais rápido, maior, que custa mais caro, né? E para esses dados serem processados, aqui tem programas com código e tem também os dados. Aí a fita ficava aqui. Vocês podem observar que tinham várias unidades de fita, são muito mais do que 3, tá? Tinha uma fileira enorme. O importante aqui é o quê? Manter essa máquina sempre ocupada, sempre alimentando fita lá, não pode deixar faltar fita para ela. Essas fitas, elas têm uma grande capacidade de armazenamento, dá para enfileirar aqui dezenas de programas e dados para serem processados e demora para ler e processar tudo. Mas essa operadora aqui, ela tem que ficar de olho. A hora que acabar uma fita, ela tem que correr aqui, pegar outra e alimentar aqui de novo. Aí o programinha vai processando. Ele lê de uma fita, processa, faz cálculo, gera listagem, relatório impresso, mas não imprime, grava numa fita
uma fita de saída. Então essa máquina aqui ela não pode ficar parada porque ela custa caro, né? Tem três operadores aqui no caso já, né? Uma que está alimentando as fitas, outra que está pegando a fita cheia e põe de volta no 1401, que é esse mesmo computador aqui. Que a única coisa que ele faz é o quê? Pega, lê da fita e imprime esses dados que estão na fita. Por que toda essa mão de obra? Porque uma operação de entrada e saída, ou seja, vou ler da fita, você tem que rodar o carretel e ler, passar para a memória. Essa operação de leitura, por exemplo, você olha e fala, foi rápido, foi 1 segundo, né? Mas 1 segundo comparado com o tempo de um processamento de uma CPU é 1000 vezes mais lento. Operações de entrada e saída são muito lentas relativamente ao tempo que a CPU fica parada esperando, né? Mesma coisa, quando uma CPU está gravando uma fita, ela não faz mais nada, é um tempo muito grande que fica ali esperando. Impressora, então, nem se fale, você vai imprimir 100 páginas em papel, aquilo ali demora. E os computadores antigos, eles eram monoprogramáveis, só pode rodar um programa de cada vez na memória. Então, enquanto aquela listagem não fosse impressa inteirinha, essa CPU ficava parada esperando a impressora, né? Você vê como que é. E não existia sistema operacional. Você vê esse corre-corre de operador aqui, ó. O sistema operacional era essas pessoas aqui que carrega a fita, monta a fita, desmonta a fita, pega a listagem na impressora, corta, põe lá, entrega para quem pediu, pega a massa de cartão, põe na leitora. E o que existia então? Era um programa que era rodado, o programa era alimentado aqui no cartão. Rodou aquele programa? Rodou. Terminou? A máquina para, não faz mais nada. Não existe um sistema operacional para iniciar uma nova tarefa. E aliás, só existe mesmo o programa que o programador põe. O que tinha no máximo era um programinha especial usado para ler cartão, outro programinha para ler fita, outro programinha para imprimir, mas sistema operacional não tinha. O operador tinha que estar ali naquele corre-corre com cartão, com fita, dando comando na console para começar a ler uma fita. Era muito moroso. Então essa aqui é a historinha que está contada, acabei de explicar, né? Aqui, pessoal, é o computador IBM 7094, baseado em transistores. Essa mesa aqui, ó, é a CPU, Unidade Central de Processamentos. Tem ainda várias unidades de fita conectadas a ele, né? Assim como no desenhinho ali. Essa mocinha está aqui dando comandos, né? Olha, começa a ler a unidade de fita tal, monta a fita tal, desmonta a fita tal, carrega aí o interpretador para ler o programa. Ela está sentada na unidade central de processamento. Você vê como era grande, né? Hoje em dia tudo em circuito integrado e tem milhares de transistores empacotados. Todo esse volume aqui de CPU cabe num chipzinho minúsculo. Aqui uma foto do IBM 1401, aquele computador menorzinho, de menor capacidade, mais barato, né? Era usado, na maioria das vezes, somente para ler cartão, gravar fita. Lê da fita, imprime a fita. Essa foto aqui, colorida, mais recente, né? Foi tirada lá num museu, né? Deve ser algum museu da IBM. O técnico está ali consertando. Essas máquinas ainda funcionam até hoje assim a título de museu mesmo.
Então operavam tudo em batch. Batch é um lote grande que corre aquele monte de cartão, acabou o lote de cartão, a máquina para. É tudo assim. E os operadores correndo para alimentar a entrada e saídas, para não deixar a máquina parada, porque a máquina custa muito caro, né? Bom, aí, mais uma vez, né? A tecnologia da eletrônica é que dita o ritmo de sistemas operacionais. Saiu um hardware novo lá, aí todo mundo vai criar um sistema operacional para aquele novo hardware. O sistema operacional tem a função de operar a máquina, né? De tornar aquele hardware mais fácil de ser usado. Vocês leram lá aquilo que eu pedi para vocês lerem, aquele texto que eu deixei lá? Quem que leu? Ninguém. Mas lá está explicado isso daí, quais são as funções de um sistema operacional, tá? Aí, então a eletrônica deu um salto, né? Segundo salto já. O primeiro salto era a invenção do transistor, que eu expliquei na aula passada. Agora inventaram o circuito integrado. O que eles fizeram? Os cientistas, né, da eletrônica empacotaram milhares de transistores, tudo num chip só, condensou tudo. Então o que aconteceu? O computador se tornou muito menor, né? Muito mais barato, mais acessível e cada vez mais barato, cada vez menor. Isso foi na década de 1960 que surgiu o primeiro circuito integrado, né? Então, o IBM 7094 e o IBM 1401 eram transistor e não existia sistema operacional. Deixa eu ler só esse parágrafo aqui. No início da década de 1960, a maioria dos fabricantes de computadores tinha duas linhas de produto distintas e incompatíveis. Haviam os computadores maiores, mais rápidos, que faziam cálculos matemáticos rapidamente. Por exemplo, IBM 7094, máquinas caras e grandes. Haviam os computadores menores, mais baratos, o IBM 1401, que eram maquininhas lentas, demorava para processar, mas eram muito boas para imprimir, para ler fita, para aplicações comerciais eram muito boas. Por quê? Aplicações comerciais utilizam muito entrada e saída, leitura e saída, leitura de fita, impressão de listagem. O tempo todo assim está ordenando, né? Fazendo cálculos simples, ordenando registros. Pega duas fitas, junta duas fitas, grava só uma, né? Quando você tinha lá programação em COBOL, tinha uma lógica lá, chamava balance line. Você pegava duas fitas, uma fita que era praticamente um banco de dados, uma listagem, né? Uma fila de registros lá, e aí que era chamado de cadastro. Essa fita é de uma semana atrás. Aí o que acontece? Tem uma outra fita que se chama movimento. Movimento são as operações que ocorreram naquela semana. Por exemplo, um banco, né? Tem lá os cheques que foi digitado, os depósitos que foi feito. Aí você põe as duas fitas, monta lá o 1401, né? Aplicação comercial. Vai ler um registro do cadastro e vai ler um registro do movimento. Lê uma fita, lê a outra. E aí vê se deu par. Esse movimento é desse registro aqui? Ele pega, atualiza na memória e grava uma terceira fita que se chama cadastro atualizado.
Então, era feito assim naquela época. Aplicações comerciais e aplicações científicas. Qual era o problema disso? O IBM 7094, ele tinha lá, não era sistema operacional, não existia. O IBM 1401 também não tinha sistema operacional. O que que tinha? Tinha programinha que você carregava com fita ou com cartão. Ele rodava, parou, acabou, parou. E se você fizesse um programinha aqui no IBM 1401, você compra lá, se tem uma pequena empresa, não tem muito dinheiro, fala, vou comprar esse computador mais barato aqui, né, o 1401, pequenininho, porque eu não tenho dinheiro para comprar um 7094. Aí você começa a criar programas, né? Não existia programas para você comprar, você tinha que desenvolver. Aí o que acontece? Enchia o computador, não aguenta mais. Eu não sei se eu compro mais um 1401 ou se eu compro um 7094. Qual que foi o problema? Você quer fazer um upgrade, mas essas duas máquinas são incompatíveis, né? Não dava para rodar o mesmo programa nas duas. E aí você não tinha como crescer. E os demais fabricantes, além da IBM, tinha a Digital, tinha a General Electric, também seguiam a mesma linha. Tinha o grande porte e o médio e o pequeno, mas eram incompatíveis. E aí o que a IBM fez? É uma estratégia de marketing, né? Ela pensou, eu vou criar um sistema operacional. Aqui sim, pessoal, você pode dizer que existe já um sistema operacional, ou seja, um programa que fica 100% do tempo residente na memória do computador e que controla o hardware da máquina, os dispositivos de entrada, de saída, né? As coisas ficaram muito mais fáceis. A IBM inventou o software, o System/360. E qual é a ideia? Esse sistema operacional, ele podia rodar tanto em máquinas grandes quanto em máquinas pequenas. A IBM tinha vários modelos de computador para todos os preços, né? Porque ela queria vender para o cliente grande, para o cliente pequeno. E o que acontecia? Se o cliente falou, eu quero um computador maior, porque aqui eu já está sobreuso, já está cheio. Ela punha lá um computador maior, fez o upgrade. E os programinhas que você desenvolveu podia rodar na máquina grande sem problemas, eram portáveis, né? Isso foi um grande avanço, propiciado pelos circuitos integrados, que aí você tem o quê? As memórias de maior capacidade, né? Com circuito integrado. Já pensou o transistor? Cada transistor é um bit. Meu, cada byte precisa de 8 transistores. É uma coisa assim muito custosa. A memória era muito pequenininha. Então aí já deu para rodar um sistema operacional, um dos primeiros sistemas operacionais, né? E como que funcionava? Aí teve também, deixa eu seguir o texto aqui, senão eu me perco. Então, desenvolver e manter duas linhas completamente diferentes e incompatíveis não dava mais. A IBM e nenhum outro fabricante ia conseguir manter duas linhas de produto. O que ela fez? Eu vou uniformizar, vou padronizar tudo, deixar os programas portáveis, né? Então, tanto máquinas pequenas quanto grandes rodavam o mesmo sistema operacional. E o que diferia de uma máquina para outra era somente o preço e a capacidade de memória.
a velocidade do processamento. O mesmo programa poderia ser rodado, o número de dispositivos de entrada e saída que podem ser conectados. Quantas unidades de fita eu posso pôr? Quantas impressoras? Quantos console? Console, pessoal, era uma máquina de escrever. Tinha o teclado e tinha o papel, tipo impressora. Você escrevia e ia saindo no papel, não existia vídeo. A gente chamava de console. O IBM 360, quando eu falo isso daqui, pessoal, não é um computador, é uma família de computadores, desde o pequenininho até o grandão. É uma família que roda todos o mesmo sistema operacional, o System/360. É uma máquina assim que teve larga aceitação, se firmou no mercado. A IBM vendeu muito essa máquina aqui. Então foi a primeira linha importante de computador que usou circuitos integrados. Teve uma vantagem significativa de relação preço-desempenho. Eram umas máquinas assim muito mais baratas do que aquelas baseadas em transistor, relativamente, né, pessoal? Porque a IBM ela se aproveita, ficou mais barato, então vou fazer uma máquina maior ainda, maior capacidade ainda. E o preço fica ali mais ou menos igual, só que a capacidade aumenta muito, né? A segunda geração, então, foi passada para trás, deu lugar para a terceira geração, que é circuito integrado, em vez de transistores. Foi um sucesso imediato. Uma família de computadores compatíveis, logo adotada por todos os principais fabricantes. Todo mundo copiou essa ideia de ter um único sistema operacional, né? Essas máquinas ainda existem nos dias de hoje. É lógico, são versões assim de mainframes. Mainframe ainda usa muito, viu, pessoal? Banco do Brasil, Banco Bradesco, ainda tem esses computadores gigantes aí. É lógico que não é aquele System/360 de 1980, tem coisa muito mais moderna, né? Mas e para que você usa essas máquinas gigantes? Para aplicações de banco de dados, né? Banco. Imagina um banco de dados do Banco Bradesco. Meu Deus do céu. Tem que ter um armazenamento de massa gigante, né? Ainda tem esses mainframes. Sites da web. Quando você vai comprar uma passagem de avião, para fazer reserva de passagem aérea. A empresa de aviação, ela precisa ter em cada aeroporto um terminal ligado a um computador central com banco de dados que atualiza assim rapidamente. Vendeu uma passagem aqui no aeroporto de Viracopos. Atualiza, esse assento do avião aqui. Já o mundo inteiro fica sabendo que esse voo aqui foi vendido um assento, porque esse avião tá indo para a Europa, tá indo para todo lado, entendeu? Então é usado para reserva de passagem aérea por bancos, por seguradoras. Ainda existem os mainframes, similares ao System/360, e fez muito sucesso na época. Pessoal, muito do que está escrito aqui eu acabei já explicando de antemão, né? Tá. Aí tem um fato aqui curioso. Para você produzir um sistema operacional que seja portável em vários hardware, tanto o pequenininho como o grandão, para atender todo tipo de cliente, comercial, científico, é um caso muito complexo, né? Complicado.
Mas esse sistema aqui funcionava, conseguiu atender. Só que tinha problemas, né? Esse sistema era muito grande, era gigantesco. Milhões de linhas de programação, milhares de programadores. A IBM é uma empresa grande, né? Ela tinha isso daí. Então, todo software, pessoal, tem os bugs, tem erro, com certeza. Vários bugs eram escondidos. Por que está escondido? Porque o erro ele só se manifesta quando você executa aquela operação específica com aquele tipo de dado específico, percebe? E o erro é tipo uma bomba relógio, ele tá lá, mas sempre tem. Você que não conseguiu achar ele, mas aparecia na mão do cliente às vezes, né? Como hoje também aparece. Então aparecia um bug devido à complexidade, devido à grandeza do sistema operacional. Os desenvolvedores lá consertavam um bug e ocasionava outro, né? Ficou uma coisa de louco. A manutenção desse sistema operacional era muito cara, né? Mas apesar de tudo, foi um sistema de grande sucesso que atendeu a sua missão muito bem. Então, o preço desse sistema, dessa família de computadores, né? IBM, o preço era bem inferior às antigas máquinas de transistor e foi uma grande vantagem. As máquinas de transistor rodavam em batch. Batch é aquele negócio, né? De batelada. Pega um monte de cartão, lê. Pega outro monte, lê. Pega outro monte, lê. Vai gravando tudo numa fita. Encheu a fita, aí põe para processar no 7094. Não deixa o cara ficar parado, porque se essa fita acabar, a CPU para, né? Então você tinha que estar sempre alimentando a máquina. Pessoal, até aqui tem algum comentário, alguma dúvida, por favor? Estão entendendo tudo? Tudo ok para vocês? Posso prosseguir? Deixa eu ver aqui no chat, não tem nada. Guilherme, ok. José Wellington, eu li o texto, bacana, é bom entender, ajuda a compreensão da aula. Devanir, tranquilo. Obrigado, meus amigos. Vamos em frente. Bom que vocês estão entendendo. Deixa eu só me achar aqui. O System/360 veio com uma inovação muito importante em termos de sistema operacional. Aliás, pessoal, sistema operacional mesmo, de verdade, foi o primeiro que existiu, né? Porque aqueles computadores baseados em transistor, segunda geração, não tinham sistema operacional. Você viu? Corre de operador, monta fita, desmonta fita, carrega cartão, dispara job de impressão e agora não, agora você tem um sistema operacional. E qual foi a inovação? Foi a multiprogramação. Pessoal, multiprogramação é o seguinte: os sistemas antigos eram monoprogramáveis, rodavam uma tarefa de cada vez. Tinha que esperar uma tarefa terminar para depois carregar outra e começar a rodar. É por isso que tinha aquele negócio lá do 1401 alimentando o 7094. O 7094, apesar de ser grande e poderoso, ele também rodava um programa de cada vez. E toda vez que ele lia da fita, punha na memória, começava a processar, aí ele tinha que fazer a saída, tinha que gravar na fita. A operação de gravar em fita é muito morosa, aí a máquina parou, ela só fica esperando a unidade de fita terminar a gravação para ela poder continuar o processamento.
Operações de leitura em fita também é a mesma coisa, mas menos mal do que ficar lendo o cartão e imprimindo listagem em papel, né? Existe aqui o conceito de multiprogramação. O que seria? Você pode carregar na memória da máquina mais de um programa simultaneamente. Então, isso daqui foi um salto em produtividade muito grande, né? Deixa eu ver se tem aqui um desenho em comparação ao 7094. Aqui a gente sempre compara dois tipos de aplicação: cálculos científicos e operações comerciais. São dois tipos de aplicações diferentes. Quais são as características de operações científicas? Qual é o interesse aqui? Você põe lá uma equação matemática, manda fazer cálculos, a máquina fica num looping lá calculando alguma coisa, né? Calcula, fecha o looping, calcula de novo, tem aquele processamento iterativo. E quase que não existe nenhuma operação de entrada e saída. Quando achou o resultado resolveu a equação, imprime o resultado e pronto. As operações comerciais são diferentes. Elas usam muito pouco de processamento em cálculo. Tem continha de somar, subtrair, apurar um saldo no banco, coisa bem simples, né? E usam muito mesmo operação de entrada e saída, 80% do tempo. O que aconteceu? Deixa eu ler esse pedacinho aqui, ó. No 7094, a tarefa atual fazia uma pausa para esperar por uma fita ou outra operação qualquer de entrada e saída terminar. A CPU ficava simplesmente parada até que terminava aquela operação de entrada e saída. O que é esse entrada e saída? Ler e gravar em fita, ler cartão, imprimir na impressora. Para cálculo científico com uso intenso de CPU, entrada e saída é muito pouco utilizada, né? Usa muito mais a CPU. Não tem problema. O tempo ocioso não é muito impactante. Mas, como a IBM quer atender todos os tipos de cliente, ela também atendia processamento de dados comerciais que faziam uso intenso de entrada e saída. Aí o bicho pega, aí tinha que ser feito alguma coisa para resolver esse problema. A máquina não pode ficar parada esperando um dispositivo de entrada e saída. Qual que foi a solução? Foi a multiprogramação. Aqui vocês vão ver como funciona. Tem uma figura aqui. Ó, aqui é o System/360, o sistema operacional, né? E ele consegue carregar, por exemplo, eu não sei se é 3, pode ser uma meia dúzia, não sei quantas. No momento aqui ele carregou 3 tarefas, 3 programas simultaneamente na memória e põe para rodar os 3. Aí o que acontece? Vai rodar a tarefa 1, né? Começa a fazer cálculo usando a CPU, não pode deixar a CPU ociosa. Aí a tarefa 1 chegou num ponto que precisa ler dados da fita. Aí a CPU fica ociosa, né? O sistema operacional controla isso. Você está lendo da fita? Então eu vou passar a bola aqui para a tarefa 2, porque eu estou ociosa mesmo. Eu vou trabalhar com a tarefa 2. Começa a processar dados. Aí a tarefa 1 acabou de ler a fita, volta para 1, volta para 3. A ideia é o seguinte: enquanto alguma tarefa for fazer operação de entrada e saída, é feita uma interrupção do programa aqui no sistema operacional. O que ele faz? Ele vai salvar o contexto da operação, né?
vai interromper, ó, deixa aqui do ladinho, já eu volto com você. A hora que você acabar de ler a fita, a gente continua e passa a executar outro programa. É essa a ideia de multiprogramação. Vou ler aqui para vocês, ó. A solução encontrada foi dividir a memória em várias partes, uma tarefa diferente em cada partição de memória. Enquanto uma tarefa fica esperando pelo término da entrada e saída, outra podia usar a CPU. Se um número suficiente de tarefas pudesse ser armazenado na memória simultaneamente, então praticamente a CPU ficaria ocupada 100% do tempo. Você tem sempre uma tarefa que está no ponto de usar a CPU e sempre tem uma outra que está no ponto de ler ou gravar de uma fita. Outro aspecto importante, aqui a gente já tinha o disco, né? O nosso famoso HD, é lógico, não era pequenininho do jeito que você vê. Não era disco, era tambor. Era um tamborzão grande, tambor magnético. Mas funcionava como se fosse um HD de hoje. Isso foi um grande avanço também, né? Por quê? Você tinha que ficar lendo de fita, monta a fita, desmonta a fita. A fita é uma leitura sequencial, né? Se lê registro por registro. É um dispositivo assim meio lerdo, meio moroso. O disco não, o disco o acesso é randômico. Você lê o registro que você quiser, não precisa ler todos para chegar naquele que você quer, que está lá no fim da sequência, percebe? Então, o que acontecia? Você chegava com aquele maço de cartões, em vez de você gravar uma fita, você já carregava no disco de uma vez. Ficou muito mais fácil, né, escolher qual tarefa você quer iniciar, porque é randômico. As fitas foram postas de lado, não se usava mais. Para que usava fita? Ah, tinha uns programinhas antigos ainda, né? E podia usar para fazer backup também, né? Então o sistema operacional carregava do disco sempre que tivesse que fazer a fila andar, né? Ela procurava no disco, o que tem para fazer agora? Era muito mais prático. Então, essa técnica de fazer uma fila no disco é chamada de spooling. Spooling é do inglês uma sigla. Simultaneous Peripheral Operation Online. Online já quer dizer, está sempre ali interagindo, né? Se você traduzir essa palavrinha aqui, ó, spool. Spool quer dizer um carretel, é a ideia de um carretel, uma fila de processamento, você vai desenrolando um carretel. Usa até hoje essa técnica, fila de impressão, né? A impressora é muito lenta, então a gente usa até hoje, joga tudo em disco, vai enfileirando assim que acaba de imprimir um documento, o computador, o nosso Windows aqui no laptop já vai lá, pega o próximo e manda para a impressora. Bom, pessoal, o que é importante aqui? Com essa técnica de multiprogramação, com esse disco magnético e com esse spooling, aqueles 1401 que a gente usava, lembra aquele esquema? Não precisa mais, ficou tudo obsoleto, não precisa mais um outro computador cuidar de entrada e saída. Você já punha direto lá no System/360 com multiprogramação. O que mais? Ah, tá.
Embora sistemas operacionais de terceira geração tenham seus méritos por ter trazido um estimável ganho em produtividade, multiprogramação, né? Spooling. Estes sistemas ainda trabalhavam basicamente em processamento do tipo batch. Batch é trabalhar por atacado, ou seja, você ainda tinha que submeter vários maços de cartão perfurado lá, um grande lote de cartão, vários lotes de maços de cartão para manter a máquina ocupada. E o que acontecia? Uma vez que você submeteu aquele job, aquela tarefa, aquele maço de cartão, você tinha que esperar, porque demorava muito. Na sua frente tem vários outros maços de cartão. Tem fila de impressora, né? Saía pela impressora as saídas, ou então saía numa fita, né? Aqueles relatórios. O programador, ele ficava muito ansioso, né? Pô, eu mandei rodar lá uma tarefa, já faz 4 horas e ainda não saiu, e ficava lá esperando, ia almoçar, ia tomar café. Ou seja, você não podia interagir com a máquina enquanto ela não acabasse de rodar o seu programa. Se desse um erro no meio do caminho, aborta. Aborta, para, cancela tudo. Aí você tem que pegar aquele maço de cartão, corrigir o erro, submeter de novo e senta e espera, né? O operador, ele tinha uma ordem de serviço para seguir. Não podia atropelar a fila de processamento, era tudo muito moroso. Então, o batch quer dizer o seguinte: submete o job e espera. Não tem como interagir com a máquina. Não existia terminal para você dar comandinho. Não existia terminal de vídeo que você ficar no teclado ali, dá um comando, já mostra na tela a resposta. Isso aí não tinha. O que tinha era a tal da console. Era uma máquina de escrever mecânica. Você escrevia e ia saindo tudo no papel. Tarefas pequenas e rápidas não podiam ser submetidas enquanto não fosse liberada uma partição da memória de multiprogramação, né? Enquanto não abrir um espaço para você entrar. Não, mas eu só quero dar um comandinho assim, dar um enter e só imprimir uma linha de resposta. Não pode, não existia essa interação. A resposta é imediata. Você tem que esperar aquele programa demorado terminar, liberar uma partição de memória que era um número X lá, para depois você entrar com o seu programinha também em modo batch. Beleza? Pessoal, o que vocês estão achando? Dúvidas, comentários? Podem falar, o microfone está aberto. Hello? Estão dormindo, estão cansados. Professor, eu não tenho muito o que falar, porque só agora que eu consegui acessar a sala. Porque eu já desinstalei e instalei novamente umas 5 vezes, cara. Desde hoje, já me antecedendo hoje pela manhã, acho que às 10 da manhã eu tentei acesso ao Teams para ver se já tinha programado alguma coisa, né, para iniciar as aulas agora à tarde. E aí não consegui, estava dando um erro. E aí eu tentei pelo navegador, deu o mesmo erro. E aí depois chegou uma mensagem para mim que entre mim e a Microsoft para poder fazer um acordo que a partir de julho já vai ser suspensa a conta Microsoft e demais coisas. Porque como eu já estou terminando, né, já essa matéria que eu estava devendo, e aí como eu já estou concluindo, acho que devido a isso atualizou o sistema da Microsoft e aí avisou, acho que a todos que entrou no mesmo ano que eu,
que já vai encerrar. E aí, acho que devido a isso, depois de muita tentativa, que eu consegui agora há pouco mesmo. Pior que você Então, acabei fica de chegar. reinstalando e não tem nada a ver de reinstalar, né? É outra É, coisa. exatamente. Eu perdi meu tempo todinho, sendo que foi algo da Microsoft. Nossa, eu dei aula hoje de manhã, reposição também. 5 alunos não conseguiram entrar também. Você manda um e-mail para mim. Eu estou coletando o nome de todos, vou mandar para o coordenador. Passa para mim, por favor, todas essas mensagens aí e vou perguntar para eles se tem alguém lá que presta suporte, né? O helpdesk lá da FATEC, tá bom? Ah, sim, acho que é o professor Gross, né? Rafael Gross. Ah, ele que dá suporte pro Teams? Acho que ele que cuida dessa parte de suporte da FATEC. Manda um Só que até um e-mail para e-mail mim. também eu enviei para você um e-mail, acho que não saiu da caixa aqui, não sei por que eu vou Uhum. reenviar novamente. Isso, todo mundo que tiver alguma mensagem, manda para mim, a gente manda tudo assim, eles resolvem tudo de uma vez, né? O problema de todos é a mesma coisa, né? Thaís, é bastante conteúdo, mas está dando para entender, professor. Ai, que legal, obrigado, Thaís. Cristóvão Souza, ok. Pessoal, aqui eu só estou contando uma história. Tudo isso que eu estou falando é velharia, não usa mais. Aliás, você nem precisa aprender muito isso. Por que a gente conta história? Para entender melhor o sistema atual, né? Essas coisas aqui vocês não vão ver funcionar mais em nenhum lugar, não. É só curiosidade mesmo para a gente se situar na tecnologia, para ficar mais didático, né? Mas você vê que em 1980, quantos anos faz? 60 anos? Não, 40 anos. Bom, aí o que aconteceu? Os programadores, as pessoas que punham o programa para rodar, tinham que entregar na mão do operador, esperar muito tempo. E para acabar com esse problema de não poder interagir com a máquina, os sistemas operacionais implementaram mais uma vez uma inovação que se chama time sharing. Pessoal, não confunda, todo mundo confunde time sharing com multiprogramação. São duas coisas diferentes. Até aqui eu falei de multiprogramação. São mais de um programa rodando na memória. A hora que um interrompe para fazer entrada e saída, o outro assume. E eles ficam se alternando quando tem operação de entrada e saída, que é muito morosa. Aí libera a CPU, o próximo continua a usar. Mas ainda é sistema batch. Na hora de submeter o programa, você tem que esperar acabar, não tem interação com a máquina. Então, este desejo por um tempo de resposta rápido abriu caminho para o time sharing. Traduzindo, o que é time sharing? É compartilhamento do tempo. Tempo de quem? Da unidade central de processamento. Ou seja, a unidade central de processamento está lá processando uma tarefa, ela está surda. Você grita com ela, ela não escuta, ela está só trabalhando. Enquanto ela não acabar aquele trabalho, ela não vai dar atenção para mais ninguém. Agora não. Agora tem o time sharing. Ela vai fazer aquele processamento em lote que demora, sei lá, 1 hora para processar. E assim que chega uma tarefa nova, ela interrompe. Ela dá uma paradinha, vai salvar o contexto na memória. Ou seja, o que é? É como se você estivesse trabalhando assim na sua escrivaninha, fazendo uma tarefa.
Aí o chefe chega e fala: para o que você está fazendo, vem aqui na minha sala de reunião, quero falar com você. Você larga lá aquela mesa toda bagunçada, do jeito que tá, põe um peso em cima do papel, né? E vai lá trabalhar na mesa do chefe. É outro contexto, né? Então a CPU faz isso, ela salva o contexto na memória e pega outra tarefa para começar a trabalhar. Vai para outra mesa de trabalho e atende lá o que o chefe quer. O chefe só quer bater um papinho de 10 minutos, né? Logo ele te libera e não deixa o chefe ficar esperando o dia inteiro até se acabar o seu job, a sua tarefa. Aí você volta para sua mesa, carrega de volta aquele contexto na memória. É isso que o time sharing faz, exatamente assim no computador. Ele interrompe um processamento e por uma fatia de tempo muito curta ele já volta a processar de novo. Ele não deixa muitas pessoas esperando, né? É isso que é o time sharing. Uma variante da multiprogramação. Pessoal, não é multiprogramação, é diferente, tá? A multiprogramação, enquanto não entra uma operação de entrada e saída, a CPU não para. Aqui não. Aqui você vai lá naquele terminalzinho, aí já tinha também o terminal de vídeo, né, com teclado. Você digitava um comandinho, dava um Enter, a máquina respondia na hora para você. Por quê? Ele deu uma interrupção no que ela estava fazendo, voltou para você, respondeu e já voltou a trabalhar de novo. Ela fica usando fatias de tempo para cada programa que está na memória. Tem lá 3 programas rodando na memória. Se entrar um quarto, se dá um comandinho no terminal, ele interrompe 1 milissegundo, né, que seja, responde para você e volta a fazer o que estava fazendo. As fatias de tempo, tecnicamente, é só traduzir para o inglês. Chamavam time slices. Uma fatia pequena do tempo é 1 milissegundo, é coisa rápida, né? Então, cada usuário tinha um terminal de vídeo com teclado ou mouse, ainda não existia, viu, pessoal? Essa janelinha gráfica com fotografia também não existia, era só caractere na tela. Mas você estava conectado online, ou seja, online é um conceito novo, é o oposto de batch. Você não precisa esperar a pessoa estar desocupada para falar. Então você está online. Quando você ia fazer a sua aplicação, tinha 2 tecnologias. Ou a sua aplicação é online, que interage com o operador, fica fazendo pergunta, mostra menuzinho na tela, né? Começou aqueles menus. Olha, o que você quer fazer? Você quer consultar alguma coisa? Você quer sair do programa? Sabe aqueles menuzinhos? Tinham 5 opções. Aí já é um sistema tipo online. Bota uma tela formatada para o usuário digitar dados, né? Aí já não precisava mais de cartão para o digitador, né? Melhorou bastante. Entrou o conceito de online. Cada programa tem uma fatia de tempo que interrompe a CPU e executa um pedacinho do seu programa, depois volta lá. A CPU ela fica dando uma fatia de tempo para cada programa. Você tem a falsa ilusão que ela está o tempo todo processando o seu programa. Mas não, ela está otimizando o tempo dela, né? Enquanto você pensa, o que você vai digitar de comando no menu? Ela vai fazer outras coisas. A hora que você dá o Enter, aí que ela volta para você. O sistema operacional que faz isso. Tá bom? Blá, blá, blá. Isso aqui tudo eu já falei, tá? Até aqui. A história dos sistemas operacionais. O primeiro sistema operacional que utilizou esse conceito, né, de
Time Sharing, é o CTSS, Compatible Time Sharing System, desenvolvido no MIT, curiosamente num computador da segunda geração, ó. É cientista, pesquisador, aluno, né? Doutores lá da informática, num 7094, tá? Bom, esse CTSS foi desenvolvido no MIT, é uma famosa universidade americana, né? Bell Labs. Bell Labs é da AT&T, a maior empresa de telecomunicações dos Estados Unidos. AT&T, AT&T. É a empresa que inventou o sistema Unix, né? Foi nos laboratórios da Bell. A universidade é tudo do governo, né? Por isso que o Unix é um sistema livre, aberto, porque foi desenvolvido com dinheiro público, de impostos, né? E foi feito com o patrocínio da General Electric. O que era o interesse da General Electric? A GE era a empresa que fornecia eletricidade, né? Na época. A ideia dela era a seguinte: como você tem esse negócio de time slice, né? Sistemas online, time sharing. O que ela teve? A jogada dela estratégica. Já que eu posso pendurar vários usuários nesse computador, porque esse computador vai responder rapidamente para todos que der um comandinho, e já que eu entrego a eletricidade na casa das pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um computador central aqui no centro de Nova York e vou distribuir terminais para residência das empresas, né, para casa das pessoas. Então ele vai ter um contrato comigo de aluguel do terminal e vai ter sempre um terminal online para executar comandos no computador, né, consultar banco de dados, rodar as tarefas dele. Então ela se interessou, investiu dinheiro, botou pilha, né? Investiu. E acabou saindo aqui um sistema chamado MUTIX, Multiplexed Information and Computing Service. A partir do CTSS deu uma melhorada, né? Uma evoluída. Bom, o Multics, ele foi relativo, não vingou. Afinal, foi um projeto, sim, poucas empresas adotaram, porque custava caro, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não é Nova York não, pessoal, é Boston. O sucesso foi relativo, pois apesar de ter sido um projeto visionário, né? Uma grande ideia, ele construiu e funcionou, claro, não conseguiu cumprir o seu propósito de levar serviço de computação a centenas de usuários na cidade de Boston, devido a limitações técnicas. Eu acredito que a demanda era muito alta e ela não conseguiu atender, porque aquele computador não era tão grande, tão veloz assim. A GE acabou abandonando o projeto. E veio uma outra empresa, Honeywell, que produziu e vendeu aproximadamente apenas 80 unidades para universidades e algumas empresas. Os usuários do sistema novo eram muito leais. A GM, né, a Chevrolet, a Ford e o FBI lá, né? Por exemplo,
usaram esses sistemas por muitos anos. Porque a Honeywell ela não deu seguimento, não atualizou o hardware. Aí o projeto morreu. Bom, mas fica vendo o que vai acontecer aqui. Apesar da falta de sucesso comercial, o Multics introduziu conceitos assim seminais, ou seja, notáveis, um grande salto tecnológico e conceitual, né? Os cientistas ficaram de olho, principalmente esse cara aqui, ó, vocês sabem quem é esse cara aqui? Dennis Ritchie, simplesmente um inventor da linguagem C e também do sistema Unix, juntamente com seu amigo. Vocês já vão ver já. Esse Unix nasceu a partir do Multics, tá? Deixa eu ler para vocês, senão eu fico meio perdido aqui, ó. Apesar da falta de sucesso comercial, o Multics introduziu conceitos seminais na literatura. Teve uma influência enorme em sistemas operacionais subsequentes, especialmente o Unix e seus derivativos. O FreeBSD, que é um Unix também, é um branch, né, uma derivação. Linux veio a partir do Unix. O iOS, que roda em celular, veio do Unix. O Android também veio do Unix. E o Unix teve influência forte do Multics. É mais história, né, pessoal? Aí o seguinte, quando começou a fazer sucesso esse Multics, todos os grandes fabricantes de computação, a Digital, né? Digital Equipment Corporation, ela produziu um computador pequeno e barato, com circuito integrado, com a tecnologia influenciada pelo Multics no sistema operacional, né? Já tinha uma memória assim um pouco maior. Enfim, o preço desse PDP-1, que é esse computadorzinho da Digital, era muito mais barato que o IBM 7094 e também o Barra 360. Era um mini computador. Ele era pequeno, mas ele tinha grande poder de processamento, bastante memória e tinha essa tecnologia time sharing. Você tinha um terminal online, poderia interagir com a máquina, não era mais esse sistema batch antigo, né? Aí vendeu muito, fez muito sucesso porque é barato, porque funciona PDP-1. Aí foi o 2, o 3, foi até o 11. Tá bom? Aqui que vem a história mais bonita de todas. Um dos cientistas da computação no Bell Labs, né? É a empresa americana de telefonia, era monopólio, tinha muito dinheiro, né? Era o governo americano. O cientista que havia trabalhado nos laboratórios Bell também conhecia o projeto Multics, é o Ken Thompson. Descobriu subsequentemente um mini computador PDP-7 que ninguém estava usando. Decidiu escrever uma versão despojada. Era pesquisa, sem compromisso, né? Ele queria, sei lá, defender o mestrado dele, não sei. E era um usuário do Multics. Esse trabalho mais tarde desenvolveu-se no sistema operacional Unix. O Unix nasceu num PDP-7 através do Multics. Aí se tornou popular no mundo acadêmico, em agências do governo e muitas empresas. Para desenvolver o Unix, pessoal, eles primeiro desenvolveram a linguagem C.
porque era muito difícil programar aquele hardware todo em linguagem de máquina. Através da linguagem C, eles tiveram muito ganho de produtividade para desenvolver o sistema operacional. O sistema operacional são centenas de programas, é muito software, muito trabalhoso. Aí, tendo a linguagem C, deu um impulso enorme. Em 1987, foi lançado o Minix, é uma versão reduzida do Unix, para fins educacionais. Em termos funcionais, o Minix é muito similar ao Unix. É o Unix cortado, reduzido. Vamos tirar bastante coisa dele, ele ficar bem pequenininho e poder servir de laboratório de estudos, né? Só que o Minix, ele teve aqui uma padronização chamada POSIX, que era para se compatibilizar com outros sistemas. O Unix, na verdade, pessoal, ele se ramificou em vários sistemas. Teve o System 5, tem o BSD, tudo é Unix, é que cada um foi sendo desenvolvido em universidades diferentes. O que acontece? Esse Linus Torvalds é um norueguês. Ele pegou esse Minix, que era pequenininho, na época com o desenvolvimento aí da circuitos integrados em larga escala, né? Vocês já vão ver. Originou-se os computadores pessoais, né? IBM PC, e o Linus Torvalds conseguiu recompilar através da linguagem C, né? O Unix no computador pessoal, e aí que nasceu o Linux, a gente usa até hoje. Pessoal, o desenvolvimento não para, todo dia sai versão nova. Aqui, só para terminar, o System/360, né, que já é o primeiro computador baseado em circuito integrado. Fez muito sucesso, ainda usava fitas, né? Mas ele tinha um sistema de disco que era para armazenar as tarefas, os dados. Aqui a console, né? Não tinha ainda o terminal de vídeo. Você escrevia aqui e saía no papel. Esse aqui do meio é a unidade de disco, os HDs. Olha o tamanho da coisa. E você vai ver quanto que armazena aqui. Sei lá, alguns megas só, né? Bem pequenininho. Leitura de cartão e operadora. Aqui o Digital PDP-1, olha aqui, já tem um terminalzinho de vídeo, olha que coisinha feia, tudo redondo, mas foi um grande avanço, né? A console antiga e a console moderna. Aqui que nasceu o nosso querido Unix. Os circuitos integrados usados no PDP-11, né? Pessoal, esse placão aqui, tudo isso é a unidade central de processamento, né? Com esses chips aqui, eu não sei o que é, talvez seja memória de acesso rápido, né? Aqui o coprocessador aritmético e aqui a CPU, como você vê, é bem parecido com essas CPU que a gente usa hoje, mas era tudo nesse placão aqui. Essa foto é histórica. Isso aqui dá vontade de imprimir, fazer um pôster e pôr na parede. O Ken Thompson sentado e o Dennis Ritchie de pé. Eles criaram a linguagem C e também criaram o sistema Unix, que já tem mais de 40 anos e é largamente usado no mundo todo, né, em várias versões.
Eles desenvolveram num PDP-11. Muito interessante. São pessoas de notório saber, muito assim, contribuíram muito para a história da computação, né? Pessoal, agora vem a história. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá meio cansativo, né? O que vocês estão achando da aula? Podem falar, por favor. Bacana. É que a gente já passou quase que 1h10, eu não posso me estender muito, que não é didático, né? Depois de 1 hora com esse blá 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 todo, não é produtivo, o aluno precisa de um tempo para poder pensar em tudo que foi falado. Vocês concordam comigo? A aula vai até que horas, professor? Então, o que eu tenho que cumprir são 4 horas de aula. Mas não dá, cara. Eu falo 1 hora só, deixo um texto para vocês lerem. Porque na escola, normalmente, como que a gente fazia? Dava um intervalo, aí parou, acabou, né? Vai pro recreio, toma um suco lá e volta. Aí vai pro laboratório, os alunos conversam à vontade, forma equipe, né? Porque ninguém aguenta, eu também não aguento ficar falando muito e os alunos também vão ficar meio entediados. Vocês querem parar por aqui? A gente continua. Que dia que é mesmo a nossa aula? Quarta-feira? Pode ser? Pode ser sim, professor. Até agora foi bem interessante. Daí a gente lê aquele texto que o senhor deixou, né? Isso. Lê aquele texto, por favor, porque a sequência de lá vem para cá, para minha aula. Quarta-feira a gente já mata isso daqui e acaba com tudo. Eu passo uns exercícios e aí acaba esse negócio de história da computação. Aqui o que vai ter? Computador pessoal, né? Porque vai reduzindo o tamanho da eletrônica, né? O computador fica menor, cada vez menor, mais barato, né? Aos chips aqui dos computadores pessoais. Aí tem aquela história da Microsoft, aquela brigaiada danada, que a Microsoft é muito gananciosa, quer dominar o mundo, não respeita padrões. E é uma história interessante também para ser contada. Tem a história do Linux, os processos que a Microsoft levou na justiça, a evolução tecnológica aqui dos chips. É melhor não atropelar não, é um negócio muito interessante. Olha a Apple aqui, IBM PC. Aqui, ó, eu tenho saudade, eu trabalhei com essas máquinas aqui no Unix Solaris da Sun Microsystems. Muito boas essas máquinas. Aí vem o celular, aí acaba. Mas quarta-feira a gente faz direitinho, tá bom? Nós podemos encerrar por aqui hoje. Combinado então, professor. Vocês têm alguma dúvida? Eu só tenho uma dúvidazinha. É o seguinte, talvez seja da dúvida de todos. Como o semestre já está prestes a encerrar, você acredita que a gente ainda falta mais quantos dias para poder pôr os assuntos em dias? Pois é, eu não sei te responder, eu preciso falar com o meu coordenador, eu também tenho essa angústia aí, essa dúvida. A gente tem que seguir a norma da escola, tem que seguir, não pode aprovar o aluno se não cumprir aquelas horas de aula, né? São 20 aulas, então eu num esforço enorme aqui, procurando janelas, que dia que eu posso encaixar a reposição? De preferência durante a semana, né? Eu não achei janela nenhuma. Aí nós encaixamos agora no sábado. Eu estou dando 2 aulas por semana. Se você olhar no calendário, vai ver que não vai dar, né? Mas a gente vai em frente até ver o que o coordenador fala. Eu também não sei.
Eu acho que vai ter que se arrastar para julho, nas férias de vocês, viu? Acho que é isso que vai Ô, louco, acontecer. É? e Hein? chegou um aviso para mim que a conta vai se encerrar em julho. Que conta? A conta que é um acordo que a Centro Paula Souza tem com a Microsoft. E aí hoje, para poder acessar o Teams, eu tive que aceitar alguns termos, só que antes disso eu fui ler todos os termos. E aí, dentro de todo o escopo lá do termo e tal, eles falam que como assim é um acordo entre a Microsoft e o Centro Paulo Souza, no meu caso, que sou da turma de 2018, Uhum. a, o, o contrato da conta ele se estende até julho de 2021. Sei. E aí, a partir disso, aí teria que ser entre mim e a Microsoft para poder eu adquirir o pacote Office e tal, e coisa do gênero, para poder continuar Entendi. usando o serviço. Até a conta, a nuvem que a gente ganhou aí de 1 tera aí, Uhum. vamos ter que devolver e tal, tem todos os aplicativos e tudo mais. Entendi. Ai, pessoal, vocês me pegaram de surpresa, eu não sei o que falar, viu? Passa por e-mail, vamos formalizar bonitinho. Você faz o favor, passa para mim por e-mail. Sim, até o que eu tinha enviado para você no e-mail mais cedo, eu reenviei novamente. Não sei se já chegou aí. Ah, depois eu olho, é que eu estava dando aula, eu nem vi ainda. E a Gabriele também, né? É, Gabriele? Pode falar. Ela está dizendo, ela só assinou, nem leu. Tá Ô, bom, professor, deixa eu perguntar, vai ter chamada nessas aulas de sábado? não, eu vou dar presença para todo mundo, mas por favor, não me abandonem, né? Eu vou ficar muito triste que eu não consigo dar aula se não tiver alguém ouvindo, né? Eu tenho Tá que bom. gravar a aula, dar aula presencial, senão não recebo, não ganho, né? Eu propus, ó, vamos deixar um estudo dirigido. Dou uma tarefa para o aluno fazer em casa. Aí eles me falaram assim, olha, se você não der a aula assim, live, você não recebe. Eu falei, se eu não for receber, eu também não vou trabalhar, né? O que você acha? Então, eu vou dar presença. Eu fui orientado para não dar falta, porque a gente precisa fechar o semestre. Vou gravar a aula. Você assiste a videoaula depois, né? Deixa eu até parar o gravador aqui, só um minutinho, peraí.